Grande Conflito, capítulo 26, páginas 458 e 459. E vou começar com o verso que é apresentado aqui, de João, no capítulo 3, e no verso 20, que diz assim: todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprove os pecados e erros dos tempos suscitará oposição. Ao verem os homens que não podem sustentar a sua atitude pelas Escrituras, decidir-se-ão muitos a mantê-la a todo o trance, e com o espírito mau atacam o caráter e intuitos dos que permanecem na defesa da verdade impopular. É o mesmo expediente que tem sido adotado em todos os tempos. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, Jeremias de traidor, Paulo de profanador do templo. Desde aquele tempo até hoje, os que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados como sediosos, hereges ou facciosos. Multidões que são demasiado incrédulas para aceitar a segura palavra da profecia, receberão com ilimitada credulidade a acusação contra os que ousam reprovar os pecados em voga. Este espírito aumentará mais e mais, e a Bíblia claramente ensina que se aproxima um tempo em que as leis do Estado se encontrarão em tal conflito com a lei de Deus que quem desejar obedecer a todos os preceitos divinos deverá afrontar o opróbrio e o castigo como malfeitor. Em vista disto, qual é o dever do mensageiro da verdade? Concluirá ele que a verdade não deve ser apresentada, visto que muitas vezes o seu único efeito é levar os homens a evadirem-se dos seus requisitos ou a eles resistir? Não. Ele não tem mais motivos para reter o testemunho da palavra de Deus, porque este levanta oposição do que tiveram os primitivos reformadores. A confissão de fé feita pelos santos e mártires foi registada para o benefício das gerações que se seguiram. Então, aqueles vivos exemplos de santidade e firme integridade vieram até nós para infundir coragem nos que hoje são chamados a estar em pé como testemunhas de Deus. Receberam graça e verdade, não para si apenas, mas para que, por seu intermédio, o conhecimento de Deus pudesse iluminar a terra. Tem Deus proporcionado luz aos seus servos nesta geração? Então devem eles deixá-la brilhar ao mundo. Antigamente o Senhor declarou a alguém que falava em seu nome: a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Vou abrir aqui um parênteses, irmão. Quem é a casa de Israel hoje? Somos nós, a Igreja do Senhor. E aqui diz que a casa de Israel não quererá dar ouvidos porque não me querem dar ouvidos. Quem é que está a dizer isto? Quem diz isto? É Deus. É o próprio Deus que diz. Não obstante, disse ele: tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Encontramos isto em Ezequiel capítulo 3, verso 7 e capítulo 2, verso 7. Ao servo de Deus no presente é dirigida esta ordem encontrada em Isaías no capítulo 58 e verso 1. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Tanto quanto as oportunidades o permitam, cada um que haja recebido a luz da verdade encontra-se sob a mesma responsabilidade solene e terrível em que esteve o profeta de Israel a quem enviara a palavra do Senhor, dizendo, Ezequiel 33, 7 a 9. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por vigia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho,
Morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o sangue dele eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. O grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o facto de que isto implica incômodo e vitupério. Este é o único argumento contra a verdade que os seus defensores nunca puderam refutar. Mas isto não dissuade os verdadeiros seguidores de Cristo. Estes não esperam que a verdade se torne popular. Estando convictos do dever, aceitam deliberadamente a cruz, contando juntamente com o apóstolo Paulo que, 2 Coríntios 4:17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E ainda em Hebreus 11:26, tendo como alguém da antiguidade por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Unicamente os que de coração se fazem servos do mundo, qualquer que seja a sua profissão religiosa, é que agem em matéria de religião por expedientes em vez de princípios. Devemos escolher o direito porque é direito, e com Deus deixar as consequências. A homens de princípios, fé e ousadia, deve o mundo as grandes reformas. Por tais homens tem de ser levada avante a obra da reforma para este tempo. Assim diz o Senhor, Isaías 51, 7 e 8. Ouvi-me vós, que conheceis a justiça, vós, povos, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os ruirá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Poderia ficar por aqui, mas não vou ficar. E agora, ainda 2 excertos, também do Espírito de Profecia, de um livro que é das Meditações Matinais de 1965, para conhecê-lo, 23, no dia 23 de julho. Penso que li direitinho, não li? Em ordem, ok. Eu não disse nada que fossem palavras minhas. 1 de Coríntios, no capítulo 3, versos 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. A palavra de Deus deve ser o nosso guia. Acerca das verdades contidas nessa palavra não há trabalho feito a esmo. Não abandonemos esse guia infalível em busca de algo novo e estranho. Existem muitas dessas doutrinas que não têm por base está escrito. São simples suposições humanas. Foi com esta palavra está escrito que Cristo defrontou todas as tentações de Satanás do deserto e, empunhando essa arma, pôde dizer ao inimigo: até aqui virás e não mais adiante. Não podemos com segurança aceitar as opiniões de qualquer homem, por instruído que seja, a menos que esteja em harmonia com as palavras do grande mestre. Ser-nos-ão apresentadas as opiniões de homens sujeitos ao erro, mas a palavra de Deus é a nossa autoridade. E nunca devemos aceitar ensinos humanos sem a mais conclusiva evidência de que eles estejam em harmonia com os ensinos da palavra de Deus. Devemos estar seguros de que estamos na plataforma da verdade eterna, a verdade do Deus vivo. A verdade, a preciosa verdade da palavra de Deus, deve ser apresentada tanto em público como em famílias.
Temos uma mensagem destinada a preparar um povo que se mantenha de pé em meio aos perigos dos últimos dias. A verdade resistirá a qualquer prova a que esteja exposta. Não pode ser subvertida pelos enganos de Satanás. Quanto mais for atacada, tanto mais clara resplandecerá. Ao virmos indícios dos ativos e fervorosos esforços do inimigo, não faremos, por nossa vez, resolutos esforços por apresentar a mensagem de maneira clara e decidida? Não nos levantaremos no poder e Espírito de Deus, recebendo e comunicando lições do grande Mestre? Isaías, no capítulo 25 e verso 1, diz o seguinte: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Lancemos a nossa âncora nas palavras do Senhor. Não faço comentários, não tenho comentários a fazer àquilo que o Senhor diz. E por fim, ainda neste mesmo livro, para conhecê-lo, em 25 de julho, diz assim: segurança nas veredas antigas. Assim diz o Senhor, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: pondo-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Não há segurança em parte alguma. Satanás desceu com grande poder e trabalha com todo o engano de injustiça para os que perecem. Os que não seguem as pegadas de Cristo encontrar-se-ão seguindo a outro líder. Têm dado ouvidos a vozes estranhas, a ponto de não mais poderem distinguir a voz do pastor, do verdadeiro pastor. Pouco a pouco deixaram de atender às advertências, reprovações e instruções. Ensinou-se a sabedoria humana. Seguiram-se humanas imaginações. Depositaram muita confiança em esforços e expedientes humanos e prosseguem imperceptivelmente até que se satisfazem plenamente com a sua própria sabedoria, as suas invenções, e se enchem dos seus atos. Bebei profundamente da fonte da verdade e estudai de perto a palavra, pois o Senhor tomará as palavras da verdade e, mediante o Espírito Santo, as imprimirá no vosso coração, a fim de que possais apresentar com simplicidade e fervor a preciosa palavra. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. É por isso que Jesus folga em receber-vos com todas as vossas imperfeições, todas as vossas fraquezas, e reconhecer-vos como seu Filho. Confiai, pois, nele, adornai a doutrina de Cristo, o nosso Salvador, por uma vida bem ordenada e sã conversação. Seja a vossa equidade notória e todos os homens, a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, isto é, não andeis ansiosos demais. Filipenses 4, 5 e 6 diz o seguinte: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com a ação de graças. Que privilégio este, dado a cada um de confiar em Jesus e tudo lhe contar. E agora em Filipenses 4, 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Há um apelo que nos é deixado aqui. Tende fé em Deus. Por tempestuosos que possam ser os tempos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sereis completos nele. Continuai as veredas antigas. Sejam, embora muitos, os que voltem para trás.
Enraizai-vos, firmai-vos e crescei na mais santa fé, sendo uma epístola viva, conhecida e lida por todos os homens. Não vou fazer comentários, irmãos. Penso que não tenho o direito de comentar aquilo que o Senhor nos manda. Reflitamos nestas palavras. Que o Senhor nos abençoe.